Olá, meu nome é Luiz Maia, eu sou professor do curso de Economia da UFRPE e esta é uma videoaula que está sendo gravada para a disciplina Economia Brasileira e Contemporânea, como vocês conseguem observar aqui. O contexto dessa aula é a segunda metade do governo Fernando Henrique, ou o segundo governo Fernando Henrique. E nós gostaríamos de fazer alguns comentários sobre a ficha de aula que os alunos já dispõem, fazer essa leitura comentada e, ao final, fazer alguns comentários pontuais que podem adicionar neste quadro de interpretação e aprendizagem do que ocorreu naqueles momentos. Tá, no nosso último encontro, estávamos conversando sobre a caminhada para a crise, destacada aqui na ficha. Percebíamos que, ao mesmo tempo que o Plano Real se mostrava relativamente bem sucedido comparado com as outras iniciativas, por outro lado, nós tínhamos a deterioração da conta corrente, ou seja, a nossa balança comercial e os fluxos de entrada e saída de recursos de curto prazo apontavam para um saldo negativo, o que nos levavam a buscar financiamento externo cada vez mais elevados num período de fortíssimas turbulências internacionais, como a crise do México em 94, a crise na Tailândia e nos tigres asiáticos em 97, a crise da Rússia em 98. Portanto, era um momento que o país recorria bastante ao financiamento externo, ao mesmo tempo que o cenário externo não era tão favorável para tanto. A gente praticava taxas de juros bastante elevadas que ajudavam a fragilizar as nossas contas públicas e fazer crescer de maneira acelerada a nossa dívida, tornando o nosso futuro insustentável. Então havia uma crescente sensação de que aquele estado de coisas não poderia perdurar para sempre. Neste contexto, as privatizações passavam a ser estratégicas, porque ao mesmo tempo que elas sinalizavam uma economia mais moderna, mais dinâmica e provavelmente com maiores lucros e até maior arrecadação tributária, por outro lado, elas respondiam a uma necessidade de caixa do governo e com isso traziam a sensação para uma parte da população que o patrimônio público estava sendo entregue para os banqueiros em decorrência dos compromissos excessivos com a dívida pública. Tá, então vamos agora abordar especificamente o segundo mandato do governo Fernando Henrique, que vai de 1999 até 2002. Na verdade, esse governo começou um pouco antes, já que em 98, diante da incerteza e das preocupações que traziam expectativas negativas para o quadro econômico, o governo conseguiu fechar um acordo com o FMI em que abria uma espécie de linha de crédito, um cheque especial da ordem de 40 bilhões de dólares, e que permitia que o país fizesse frente a qualquer pagamento necessário e até tivesse a capacidade de defender sua moeda se houvesse algum tipo de corrida contra a moeda, de fuga de capital. Em contrapartida, o Brasil se comprometia com um ritmo crescente de superávites primários. Então, este é mais um capítulo daquela longa saga iniciada lá na República Velha, de o país recorrer a empréstimos externos aceitando condicionalidades, aceitando imposições do órgão financiador e, obviamente, com isso, abrindo mão de parte da sua autonomia. Ainda, além disso, o FMI exigia que o regime cambial fosse mantido, aquele que era defendido pelo presidente do Banco Central à época, Gustavo Franco, que era de uma trajetória controlada de desvalorização. Então, na verdade, evitava uma valorização real do câmbio, uma vez que a inflação, embora baixa, existia, e aí supunha-se que era prudente manter um ritmo de desvalorização do câmbio semelhante ou muito próximo do ritmo de desvalorização da moeda, de modo que a taxa de câmbio real permanecesse estável. Tá, dois fatores tornariam a interrupção desse regime cambial inevitáveis. A primeira é a própria aposta do mercado. Se você se compromete com uma determinada política e o mercado observa naquele compromisso uma oportunidade de fazer uma aposta e uma verdadeira queda de braço contra o Banco Central, cria-se a expectativa de vencer uma queda de braço e ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, parte do mercado começa a especular e apostar no abandono daquela política. Por outro lado, algumas medidas importantes do ponto de vista fiscal não foram aceitas, não foram bem aceitas pelo Congresso.
em particular aquela relativa à cobrança previdenciária dos servidores públicos inativos. Então, foi proposta nessa época, a primeira vez, foi proposta o recolhimento de contribuição previdenciária de servidores inativos. Portanto, era um imposto sobre o benefício previdenciário. É claro que é uma medida bastante impopular e do ponto de vista do direito, bastante questionável na justiça. Tá, diante desses dois sinais, ao assumir o seu segundo mandato, já em janeiro de 99, o presidente Fernando Henrique decide fazer a desvalorização da moeda, que imediatamente saltou para R$ 1,20 por dólar, mas que cerca de 45 dias depois já tinha desvalorizado para R$ 2,00. Portanto, ocorreu de fato uma maxi desvalorização, uma desvalorização muito rápida da moeda, que se por um lado dava um sinal positivo para o comportamento da balança comercial, né? As exportações tenderiam a crescer, as importações tenderiam a cair. Por outro lado, trazia de volta a preocupação com a inflação, né? A nossa moeda perde valor frente às moedas internacionais. Isso faz com que tudo que a gente importa e traz lá de fora fique mais caro. E boa parte da nossa economia dependia, como depende hoje, de insumos importados. A tranquilidade só foi resgatada com a nomeação de um novo presidente do Banco Central, que tinha uma postura francamente pró-mercado e que sinalizava um combate mais intensivo à inflação. Portanto, sinalizaria esforços inquestionáveis acerca da elevação da taxa de juros para manter o valor da moeda e para evitar que a inflação retorne. Então, se havia tanta relutância em relação à desvalorização, e principalmente no que dizia respeito a ela trazer de volta a inflação, por que com a desvalorização forte do real em 99, essa inflação não voltou? Ora, tem alguns motivos que ajudam a entender por quê. Primeiro, porque a produção industrial era muito baixa e, portanto, nós tínhamos uma capacidade ociosa na indústria. Com isso, repasses de custos ficam menos prováveis. Segundo, que após 5 anos de desmontagem dos principais mecanismos de indexação, a economia já se encontrava relativamente desindexada, algo que não ocorreria se a desvalorização tivesse lá nos primeiros anos do Plano Real. Essa talvez seja a principal justificativa daqueles senhores que naquela época faziam parte da equipe econômica. O terceiro argumento é que a taxa de juros real seguia extremamente elevada, então havia um compromisso de elevar a taxa de juros, mesmo que isso significasse altos gastos públicos e perdas sociais, mas havia esse compromisso com o controle da inflação e havia lá alguma tentativa de fazer o controle da inflação via rompimento de reajustes de contratos. Então, os salários mínimos tinham sido reajustados a um nível bem baixo, o que muitos dos seus opositores de Fernando Henrique, atribuíam e chamavam de arroxo salarial, e não se trata de fato de uma acusação totalmente injustificada, porque naquela época a inflação projetada era de 20% ao ano. Então você dá um reajuste salarial para a perda de poder de compra do passado na ordem de 5%, quando as pessoas esperam uma inflação futura da ordem de 20%. Então realmente era um sinal de bastante controle, de prudência, muito associado ao pensamento ortodoxo. Por fim, o estabelecimento de uma meta de inflação de 8% pelo Banco Central, que implicava, em última instância, a elevação da taxa de juros para trazer a inflação para um patamar mais baixo. Tá, vamos falar em particular sobre o sistema de metas de inflação, que começa a operar em 1999. O Conselho Monetário Nacional define um alvo, que a gente chama de meta, para a inflação chamada oficial, aquela medida pelo IBGE através do índice de preços ao consumidor amplo, tá? Bem como uma margem de flutuação. Então, estabelece uma meta e fala dentro daquela margem de 2%, 3%, quanto for para cima ou para baixo, a gente considera que o objetivo foi alcançado, o que ao mesmo tempo se compromete com um patamar de inflação, permite ao Banco Central se comprometer com um patamar de inflação, mas também lhe dá algum tipo de margem de manobra e algum tipo de capacidade de acomodação de choques temporários de preços. O Comitê de Política Monetária era estabelecido, que nada mais era do que a diretoria do Banco Central, presidido pelo presidente do Banco Central também, em reuniões
pré-agendadas, então já tem um calendário de reuniões em que as decisões sobre taxa de juros vão ser tomadas. Esse comitê pode elevar ou manter ou até reduzir a taxa de juros conforme ele faça uma análise muito criteriosa de um conjunto grande de indicadores e justifique através de sua ata a decisão que foi tomada. Então essa ata só é publicada uma semana depois, mas percebam que também, além da ata, uma vez por trimestre, o Banco Central é chamado a trazer um relatório volumoso, detalhado de todas as suas análises. Portanto, a gente pode interpretar o sistema de metas de inflação como um sistema de coordenação de expectativas, em que a diretoria e o presidente do Banco Central vão a público com regularidade explicar como estão vendo a evolução da inflação e qual a sua expectativa para frente. Mais do que isso, o próprio Banco Central também avalia as estimativas produzidas pelas entidades privadas. Portanto, trata-se de um processo de diálogo, em que as instituições privadas reagem aos anúncios do Banco Central e o Banco Central percebe quais das suas comunicações e quais das suas ações estão sendo mais bem aceitas e consideradas críveis pelo próprio mercado. Então, a coordenação de expectativas é chave para o funcionamento desse sistema. A gente destaca bastante esse elemento, porque no momento atual, em 2016, a gente percebe que ao longo dos últimos 3 anos, principalmente, o Banco Central do Brasil perdeu boa parte dessa credibilidade e perdeu a capacidade de coordenar expectativas. Frequentemente, os membros da equipe econômica previam taxas de crescimento da economia, taxas de inflação, que eram completamente díspares daquelas previstas pelo mercado. Então, houve um distanciamento e, portanto, uma perda da credibilidade desses agentes que deveriam ter credibilidade máxima junto ao mercado em geral. Tá, detalhes, nenhum país que adota o sistema de inflação tolera uma meta tão alta. No Brasil, a meta inicial era de 8%, mas foi rápido sendo traduzida para patamares mais baixos e hoje, por muitos anos, se mantém no patamar de 4,5%. O segundo detalhe é que a meta foi cumprida nos 2 primeiros anos do sistema, mas a correta operação desse sistema só parece ter engrenado lá em 2004. Então, houve um período de ajustes aí, em especial, a gente destaca aqui o ano de 2012, mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhes sobre ele, uma vez que era o ano da corrida eleitoral e que havia um enorme temor com a possível vitória do presidente Lula, a primeira vez que o PT, o Partido dos Trabalhadores, chegaria ao poder. Tá, alguns detalhes adicionais desse contexto, é importante falar sobre o apagão em 2001. A economia havia crescido pouco mais de 4% em 2000, portanto já havia uma recuperação forte. A privatização completa das usinas hidrelétricas havia sido planejada, mas não foi realizada nos anos anteriores. Portanto, esses ativos do setor público e do setor energético encontravam-se, de certa forma, depreciados, sem capacidade de investimento. Em 2001, houve uma intensidade pluviométrica, a quantidade de chuva, muito baixa para os padrões usuais. E no pico do período de chuva, que deveria ser de alívio, os reservatórios atingiam apenas 34% de suas capacidades. Nesse momento, o governo vê a necessidade de impor um racionamento a todas as famílias e empresas. Isso significava elevação de preços bastante substantiva e, em alguns casos, até suspensão de fornecimento, mas casos apenas muito extremos. Tá, com a regularização das chuvas na segunda metade de 2001 e com a queda do consumo, o racionamento pôde ser abandonado no início de 2012, pouco antes, portanto, do ciclo eleitoral, mas deixando uma sequela muito ruim, uma sensação bastante ruim em relação à habilidade do governo Fernando Henrique de gerir um recurso tão estratégico para a economia. Curioso é perceber que nós passamos circunstância muito diferente 10 anos depois, mas isso vem mais adiante nas nossas aulas. Tá, então, as sequelas, a gente tem uma insegurança para a realização de investimentos, queda no PIB por alguns trimestres, em decorrente desse efeito do racionamento, que é um choque muito duro para os planos da iniciativa privada, endividamento de empresas dependentes de energia
e herança de indefinição acerca do modelo setorial que ficou para o governo seguinte. Só que, na verdade, essa revisão do setor energético só veio a ocorrer lá no segundo governo Lula, através da futura presidente, mas na época apenas ministra, Dilma Rousseff. Vamos fazer um apanhado aqui do que aconteceu nesse período de 95 a 2002, portanto, os dois governos Fernando Henrique, que vai além da estabilização e do sistema de metas de inflação, já discutidos anteriormente. A gente precisa destacar a privatização e fim de monopólios estatais nos setores de petróleo e telecomunicações. Então, este movimento abre espaço para crescimento forte das empresas desse setor, ao mesmo tempo que uma arrecadação tributária bastante significativa, uma vez que essas empresas passam a ser altamente rentáveis na mão de gestores profissionais, o que não ocorria na época que ela era capturada pelos agentes públicos e principalmente pelos principais lideranças políticas. Há uma mudança no tratamento do capital estrangeiro, dando acesso ao setor de mineração e energia e flexibilizando o conceito de empresa nacional. Então, um nacionalismo que seja xenófobo, que seja contrário à participação estrangeira, é relativamente reduzida nesse período. Há um grande saneamento do sistema financeiro com diversas medidas que permitiram o nosso setor bancário fazer a transição de uma operação que era fortemente dependente da inflação alta e dos ganhos provenientes de aplicação de curto prazo nos títulos da dívida pública, e que agora passariam a ter que ser bancos de verdade, ou seja, identificar riscos entre os tomadores e precificar corretamente esses riscos, alocar recursos para projetos bem-sucedidos, né, rentáveis, e de alguma forma fazer a intermediação financeira entre poupadores e tomadores de empréstimos. Então os bancos passariam a ser, de fato, bancos, e não aquele organismo anômalo que a gente tinha anteriormente, que sobrevivia e tinha boa parte dos seus resultados decorrentes da absorção de recursos na gestão da dívida. Tá, então a gente tem aqui alguns bancos privados são absorvidos por outros bancos. A gente tem a fusão de bancos como o Econômico, Nacional e Bamerindos. A gente tem o PROER, que é um programa de financiamento com recursos públicos para a reestruturação dos bancos, que chegou a custar algo entre 1% e 2% do PIB, mas que evitou crises dramáticas como as vividas na Ásia, no México e na Argentina. A gente tem a privatização da maioria dos bancos estaduais, que, como boa parte das empresas estatais, eram capturadas por interesses privados e oligarquias locais. Ampliou os requisitos de capital próprio para a constituição e operação dos bancos, então a gente se antecipa às tendências hoje conhecidas como Basileia, o Acordo de Basileia, e estabelece que os bancos têm que ser prudentes e ter capital próprio em proporção bastante elevada na comparação com o capital de terceiros para financiar suas operações. E aprimorou de maneira substancial o monitoramento dos riscos. O Banco Central segue ainda hoje sendo exemplar na gestão e no monitoramento de riscos, talvez nem tanto na promoção da concorrência no setor bancário. A gente tem ainda a reforma da Previdência, que é parcial, como todas foram. A gente sabe que o governo Lula, em seguida, o governo Fernando Henrique, retoma a agenda de reformas da Previdência, tem sucesso em algumas medidas, mas não em todas. Então aqui começa a se estabelecer idades mínimas para os novos entrantes, ampliação do tempo de contribuição e estabelecimento do fator previdenciário, que de alguma forma desestimula a previdência precoce, ou que as pessoas se aposentem assim que tenham direito de se aposentar, e que de alguma forma ampliem o tempo de contribuição e o tempo de permanência como servidores ativos. Tá, a gente tem renegociação das dívidas públicas estaduais. Então, de tempos em tempos, o nosso pacto fiscal, o nosso pacto federativo, requer na gestão de coalizões políticas, requer o salvamento de desequilíbrios fiscais em entidades da federação. A gente sabe que, por um lado, as finanças públicas estaduais e municipais dependem, principalmente nos grandes estados e grandes municípios, dependem muito dos recursos transferidos pela União, através do Fundo de Participação, né, constitucional. De toda forma, a gente vê que de tempos em tempos esse pacto é renegociado. E aqui a gente tem
a novidade sendo a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, para negociar essas dívidas, conceder mais prazos de pagamento e, de alguma forma, beneficiar, abrir espaço para investimento nos orçamentos estaduais e municipais, o governo Fernando Henrique negocia ou exige o apoio dos governadores e de suas bancadas no Congresso para a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, seria uma espécie de uma anistia, entre aspas, para o que se havia feito no passado, desde que as pessoas se comprometessem com um rigor e uma disciplina maior nas contas públicas a partir de então. Então, esse ajuste fiscal e esse estabelecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal seja talvez o maior marco na gestão fiscal da história do Brasil republicano. Esta medida, esta lei que demandou emenda constitucional e que implicava punição, penalização muito objetivamente estabelecida para os gestores que não tivessem disciplina fiscal, inclusive com a perda do mandato, ela representou um grande divisor de águas. E embora hoje, em 2016, ela esteja sendo central na discussão a respeito do impeachment da presidente Dilma, ela de fato está concorrendo com a presidente Dilma. Uma das duas provavelmente não sobreviverá. Se a presidente Dilma retornar e de alguma forma não for punida pela gestão das finanças públicas em seu segundo mandato, é bem provável que a Lei de Responsabilidade Fiscal perca seu valor, perca sua credibilidade. Por outro lado, se a Lei de Responsabilidade Fiscal for mantida ou for ser interpretada pela Justiça de maneira muito estrita, é muito provável que a presidente Dilma sofra o impeachment, mas de toda forma, neste momento, em julho de 2016, a questão ainda está em aberto. Tá, vamos falar só para terminar aqui em políticas sociais nos anos do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem ampliação de medidas previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, que garante o salário mínimo a idosos deficientes, independente de contribuição prévia. Ao final de 2002, esse contingente atendia 1,4 milhões de pessoas. O Bolsa Escola, que trata-se de uma federalização de iniciativas que já ocorriam em outras instâncias da Federação, da União, particularmente no Distrito Federal, com o governo Cristóvão Buarque, mas também nos governos petistas do interior de São Paulo, já havia esses benefícios financeiros para determinadas condicionalidades às famílias mais pobres. O Bolsa Renda do Ministério da Integração, dirigido a aproximadamente 2 milhões de famílias residentes em áreas afetadas pela seca. O Bolsa Alimentação do Ministério da Saúde, que atendia 1 milhão de gestantes por ano na fase de amamentação. Auxílio Gás, R$ 8,00 mensais para subsidiar a compra de botijões. Ao final de 2002, 9 milhões de famílias eram beneficiadas. E o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que alega ter retirado 1 milhão de crianças do trabalho infantil nos anos em que esteve em operação. Esse conjunto de ações de ampliação da assistência social e do apoio às famílias mais pobres, mais vulneráveis da nossa população, foi consolidado através do Bolsa Família no governo Lula e, em grande parte, foi ampliado. Tá? O conjunto de famílias atendidas foi expressivamente maior, os valores das bolsas subiu bastante, mas tiveram a sua origem na consolidação de várias dessas bolsas, passando a compor o Bolsa Família. Um último comentário, antes de terminar essa apresentação, essa leitura comentada das fichas de aula. É importante lembrar que um outro legado deixado pelo governo Fernando Henrique Cardoso foram as agências regulatórias. O processo de privatização, a gente está só dando um destaque final aqui, o processo de privatização ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso transferia, em alguns casos, setores inteiros, antes geridos por empresas estatais, para a gestão privada. E havia, claro, o temor de que esses agentes no meio privado viessem a formar cartéis e praticar, introduzir práticas de concorrência desleais, de alguma forma explorando lucros extraordinários, lucros de monopolista, na formação de verdadeiros cartéis. Ora, para evitar esse tipo de
incidente, foram estabelecidas as agências nacionais de regulação, seja da energia elétrica, do setor de telecomunicações e setor de planos de saúde, de medicamentos. Todos esses foram preços que passaram a ser geridos e setores que passaram a ser monitorados, supostamente, pelo modelo estabelecido pelo Fernando Henrique Cardoso, por um misto de representantes de iniciativa privada, representantes dos governos e até, eventualmente, representantes aqui e ali de sindicatos e de representantes dos trabalhadores. No entanto, esse modelo passou a ser operado de uma maneira bastante anômala, como nós vamos discutir a partir do primeiro governo Lula, em que houve a opção, muitas vezes, por não nomear diretores para essas agências reguladoras, deixá-las sem quórum necessário para a tomada de decisões que dependiam de colegiado e, de alguma forma, uma certa relutância que foi observada em aceitar todo esse modelo, que só veio a ocorrer lá na segunda metade dos anos de governo do presidente Lula. Bom, com isso a gente encerra. Os alunos que quiserem podem submeter perguntas no próprio post em que está sendo colocado esse vídeo. A gente fica por aqui, deseja bons estudos a todos e um abraço.